Olá, seja muito bem-vindo. Para você que está aqui agora, eu sou a Fernanda Garcia e você está aqui com a gente no programa Em Pauta, hoje falando sobre acupuntura, explicando um pouquinho sobre como ela funciona, quais são os benefícios, como que ela pode ser usada a nosso favor. Para isso, a gente convidou aqui o acupunturista Juliano Weller. Bom, Juliano, eu vou pedir para você começar então o nosso bate-papo de hoje contando para a gente o que é a acupuntura e um pouquinho da história dela, como que ela chegou até os dias de hoje aqui para a gente. Certo. A palavra acupuntura, ela significa a punção por agulha. E o conceito é justamente esse, né? Onde a agulha é utilizada para estimular um ou mais pontos no corpo e criar um estímulo, né, no sistema nervoso central, no organismo, e ele ter uma reação a esse estímulo. A história da acupuntura é difícil a gente precisar exatamente quando ela iniciou, mas se estima-se que o conceito se tem aí há cerca de 5.000 anos. É lógico que não exatamente como é feito hoje, porque hoje já existe uma ciência, né, e antigamente não tinha o desenvolvimento da ciência, mas por achados históricos em ruínas e até mesmo em túmulos, né, antigos, foram achados alguns tipos de materiais que sugerem esse tipo de estímulo, né, pedras bastante pontiagudas, parecidas até com agulhas e posteriormente até mesmo agulhas feitas de ouro e de prata, né, em túmulos antigos. Então já se tem essa ideia do uso da estimulação de alguns pontos por esse tipo de material. Bom, foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né, as pesquisas aí foram aumentando, né, através dos antigos, através de testes, né, na verdade, que eles faziam, até chegar aos conceitos atuais, né. Hoje a acupuntura ela é bastante fundamentada cientificamente, né, existe bastante pesquisa científica. No Brasil, ela iniciou aí por volta de 1812, já com os primeiros imigrantes chineses, né, que eles trouxeram isso como uma herança, né, passado de geração para geração, e depois foi instituído em 1958 o primeiro instituto de ensino no Brasil, né, que foi um fisioterapeuta nascido em Luxemburgo, mas ele aprendeu essa técnica na Alemanha, né, e aí fundou a primeira escola para ensino da acupuntura no Brasil. Então, desde ela vem sofrendo aí as atualizações. E como é que a gente poderia dizer para que serve a acupuntura? Ela serve para qualquer tipo de doença? Ela tem a ver com estética? Para que ela serve realmente? Certo. A gente costuma responder que a acupuntura serve quase para tudo, né? Porque ela vai buscar justamente a origem do problema, né? E não simplesmente o sintoma que o paciente está naquele momento, né? Então, a partir desse sintoma que ele relata, se busca a origem do problema, né? Então, ela serve para diversas recomendações. Até a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda e reconhece a acupuntura para diversos tipos, né? Então, desde alergias, sintomas respiratórios, processos inflamatórios, e aí processo inflamatório tem uma lista grande, desde musculares, tendíneos, né, desde doenças reumatológicas, né, e por aí vai, uroginicológicas. Então tem uma indicação vasta, né, justamente por buscar a origem, o desequilíbrio nesse organismo, e aí então realizar o tratamento. E Juliano, como que é feito um diagnóstico para identificar que a pessoa precisaria passar por um tratamento com acupuntura? Certo. O diagnóstico ele se baseia na queixa principal desse paciente, né? Então o paciente chega para essa consulta, a gente sempre pergunta o porquê que ele está procurando a acupuntura, né? Normalmente a pessoa vem com uma queixa já definida, né? Ele já está sentindo algum sintoma há algum tempo, né? Grande parte das pessoas procuram por causa de dor, né? Esse é um sintoma bastante comum, mas pode procurar por qualquer outro desequilíbrio, perceber que o funcionamento do organismo não está legal em alguma maneira. Então, a partir desse sintoma, se desenvolve um questionário, né? Esse sintoma inicial, ele vai puxar esse fio inicial da conversa com o paciente, há quanto tempo ele está sentindo, e então se investiga outras alterações, né? Se cria outras perguntas a partir dessa primeira, para chegar à origem do problema, né? E aí, então, definir o tratamento, definir os pontos e o que vai ser atendido ali primariamente, secundariamente, né? Então, é um tratamento
a curto, médio e longo prazo. A partir disso se instala o protocolo de tratamento. Bom, para a gente terminar esse primeiro bloco, então, eu queria te perguntar se existe alguma contraindicação. Se alguma pessoa, por algum motivo, de repente, alguma doença pré-existente, uma gestação, se por algum motivo alguma pessoa não pode se submeter a um tratamento por acupuntura, ou se é liberado para todo mundo. Por exemplo, eu tenho enxaqueca, então eu vou buscar como alternativa o tratamento com acupuntura. Certo. Existem algumas contraindicações que elas são relativas, né? Então, pessoas com problemas de coagulação sanguínea, né, por mais que a agulha seja bastante fina, tem que se tomar um cuidado, né, tem que se ter essa informação do paciente. Né? Pessoas que possuem tumores, né, então, geralmente a aplicação da agulha em locais de tumor, né, é contraindicado. Existe um acompanhamento médico, ele tem que estar ciente sobre isso, né, sobre o uso da acupuntura, até se a pessoa tem mesmo um tumor. E na gestação também há algumas observações dos períodos gestacionais. Pode ser feito a acupuntura desde o início da gestação até o final, mas tem que se levar em consideração aí os períodos de gestação com alguns pontos a serem utilizados. Perfeito. Bom, a gente vai agora fazer uma pausa aqui rapidinha, a gente vai para o intervalo. Na volta a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre as aplicabilidades da acupuntura, né? Como que ela pode ser importante para ajudar na saúde e no bem-estar do nosso organismo. É daqui a pouco. Olá, nós estamos de volta com Em Pauta de hoje, falando sobre acupuntura, conversando aqui com o Juliano. A gente já falou um pouquinho no bloco anterior, né, sobre a história da acupuntura, para que ela serve, algumas contraindicações que devem ser observadas. E agora eu queria te perguntar de que maneira que a acupuntura pode ajudar nas funções que já são normais do nosso organismo. Sim. Hoje a maioria das pessoas procura a acupuntura por conta de se ter algum problema, né? É mais difícil a pessoa procurar a acupuntura ela não sentindo nada, né? Mas assim, quem já fez um tratamento com a acupuntura, quem já tratou algum problema, já tem algum problema crônico, aí tem esse entendimento e faz sessões de acupuntura para manter, né? E não entrar numa crise, por exemplo, né? Mas todo mundo poderia fazer acupuntura mesmo não sentindo nada, né? Mas, por exemplo, mudanças de tempo, mudanças climáticas. Tem pessoas que ficam gripadas mais fácil, ou já tem algum problema respiratório mais leve, mas que entra em alguma crise, né, de tempos em tempos, com mudança de tempo, ar mais seco ou mais frio. E a pessoa poderia fazer essa manutenção, né, fortalecer a imunidade dela, né? Principalmente nesse ponto, né, relacionado à imunidade, a gente pode sim fazer um tratamento com a acupuntura já como prevenção. Perfeito. Agora eu queria que você tentasse explicar aqui pra gente um pouco como que funciona uma sessão de acupuntura. O que é utilizado? É somente a agulha? Tem mais algum equipamento? Quanto tempo dura? É no corpo todo? É em uma parte só? Como que funciona uma sessão geralmente? Certo. Bom, a acupuntura está introduzida dentro de um conceito de medicina chinesa, né? A gente fala em medicina tradicional chinesa. Então, a acupuntura, o uso da agulha, é um dos recursos dentro dessa medicina chinesa. Porém, dentro da sessão de acupuntura, né, se faz a avaliação e identifica qual é a necessidade desse paciente. Mas a gente tem alguns outros tipos de tratamento dentro da acupuntura para a gente utilizar também numa sessão. A gente pode utilizar aí as agulhas. Tem pessoas que têm fobias de agulha, pode ser feito o estímulo desse ponto com laser, né, a laser puntura. Existem também outros equipamentos que a gente pode utilizar em alguns pontos de acupuntura ou zonas específicas que estimulam uma determinada área, como ventosas, o uso de moxa, que é um bastão para se aquecer esses pontos de acupuntura. A gente pode utilizar a acupuntura auricular, né, então o uso de sementes ou até mesmo agulhas, que é somente na orelha, então se trata o corpo inteiro, somente com pontos na orelha. Esses são alguns recursos que a gente pode utilizar na sessão, né? Então não fica fixo somente a agulhas, né? E também os pontos são variados,
né? Uma pessoa, por exemplo, com problema no ombro, não significa que a aplicação será somente no ombro. Existem pontos espalhados aí no corpo, desde a mão, cabeça, pés, que podem ser utilizados para tratamento, né, desse problema no ombro, né, a partir desse diagnóstico feito anteriormente. E Juliano, geralmente, qual que é a frequência? Existe uma frequência correta? Por exemplo, eu tenho que fazer a sessão 2 vezes por semana. Existe um tempo médio de duração de um tratamento completo? Sim, né, ali já na primeira sessão, a partir do sintoma e diagnóstico feito, né, o acupunturista ele vai determinar quantas sessões serão feitas. Né? Então, se a pessoa tem um problema agudo, né, está com um problema ali mais intenso, é indicado mais sessões na semana, 2 a 3 vezes. A acupuntura ela poderia ser feita até diariamente em alguns casos, né, mas não é tão comum esse tipo de aplicação. Mas se determina através dos sintomas da pessoa, o que ela está sentindo. Normalmente a gente faz 2 vezes na semana, 1 vez na semana, né, que é o usual. Então, o tratamento também ele vai variar, né? Então a pessoa sai dessa crise mais aguda, depois ela pode espaçar mais o tratamento. Ela pode começar com 2 vezes na semana e depois de um mês, por exemplo, melhorou bem os sintomas, ela passar para 1 vez na semana e aí espaçar até mais esse tempo de aplicação. E por algum motivo ou em algum caso, a acupuntura ela pode ter algum efeito colateral? Efeito colateral, né, normalmente o que as pessoas relatam é sonolência, né, então às vezes a pessoa sente o corpo mais relaxado, justamente por a acupuntura provocar isso, né, a liberação de algumas substâncias que são relaxantes musculares, né, o sintoma mais comum é isso mesmo, a pessoa sentir que ficou com o corpo mais relaxado, ou sentiu uma sonolência um pouco mais aumentada, é até comum durante a sessão a pessoa dormir mesmo, né? Tem pacientes que chegam ali a dormir até um pouquinho mais profundamente. Então esse é um sintoma mais comum que as pessoas relatam. Nada de sintoma que a pessoa vai ficar ali por dia sentindo, normalmente é no dia da aplicação, né? Se ela aplicou ali de manhã, às vezes ela pode sentir até à tarde ali, sentir que ficou mais relaxada, né? Sentir que dormiu bem à noite, por exemplo, mas nada de sintoma mais extenso. Que na verdade é uma coisa até positiva, eu diria, né? Até gostoso esse efeito. Sim, bastante paciente relata isso, que tem esse relaxamento mais profundo, que a pessoa fica mais tranquila, né? Então, um sintoma mais exagerado, a pessoa não sente. Perfeito. Bom, Juliana, a gente vai agora para mais um intervalo. Na volta a gente vai assistir um vídeo aí que o Juliano preparou pra gente, mostrando um pouquinho da prática, como que funciona uma sessão de acupuntura. Fica com a gente que é daqui a pouco. Nós estamos de volta agora com o último bloco do Em Pauta de hoje, falando sobre a acupuntura aqui com o Juliano, que já explicou pra gente aí sobre como funciona, para que ela serve, quais são as principais indicações da acupuntura, né? E agora a gente vai para um momento super interessante do nosso programa. A gente vai assistir um vídeo que o Juliano preparou, mostrando um pouquinho na prática como que funciona uma sessão. Roda o VT. Oi, pessoal. Agora eu vou demonstrar a técnica da acupuntura em uma paciente. Vou pedir para a paciente se posicionar, por favor. A escolha dos pontos ela é feita a partir de um diagnóstico. E aí, então, se determina o tratamento a ser feito, de acordo com os sintomas que o paciente apresenta. Então essa escolha dos pontos é determinada de acordo com os sintomas do paciente. Vou demonstrar aqui a colocação nessa região de trapézio, cervical, para dores locais. Aqui nós passamos álcool 70 nas regiões.
para uma dor, né, uma queixa de dor na região cervical, né, que compreende pescoço irradiando para ombro, né, alguns pontos locais podem ser colocados. Após colocadas as agulhas, o paciente fica 20 minutos com essas agulhas, pelo menos, né, onde elas são retiradas. Lembrando que aqui uma demonstração de um local, né, a ser aplicado, mas a técnica ela é um pouco mais longa. Né, então, a partir dos sintomas e do diagnóstico feito, se escolhe esses pontos, onde eles podem ser locais ou também em outras partes do corpo, né, que aí o organismo vai reagir também nesses pontos para um determinado sintoma local. Então, para retirar as agulhas também é muito simples. Alguns pontos podem aparecer um pequeno sangramento, mas é só estancar com o algodão. Retiradas as agulhas, o paciente segue para casa e volta ao tratamento 1 vez a 2 vezes na semana. Então, muito obrigado por assistir. Bom, então é isso. Espero que vocês que nos assistiram tenham aproveitado. Eu acho que é uma alternativa muito interessante que as pessoas podem buscar, pode ter como um recurso aí na mão para um tratamento, para melhoria de qualidade de vida, de bem-estar, né, Juliano? Sim, sim. A acupuntura hoje ela está assim, em desenvolvimento, né? Ainda existe muita pesquisa a ser feita, tem muita pesquisa já feita, comprovações, artigos científicos, mas ela está aí, né, até como coadjuvante, como um complemento em um tratamento, né, que as pessoas podem sim buscar. É bastante interessante conversar com o médico a respeito disso, né, sobre a possibilidade de fazer a acupuntura também como um tratamento complementar, e isso tem bastante resultado. E Juliano, para a gente encerrar aqui, qual é o tipo de profissional que pode fazer uma sessão de acupuntura? Existe algum órgão que regulamenta isso? Isso. Hoje a acupuntura ela não tem uma lei que regulamente a acupuntura, é através de resoluções dos conselhos. Né? Então, hoje a gente tem os conselhos que reconhecem a acupuntura como uma especialidade dentro do campo da saúde. Então, áreas como a fisioterapia, a medicina, a biomedicina, a enfermagem, educação física, psicologia, dentistas, né? Eles podem aplicar porque esses conselhos eles reconhecem como uma especialidade, desde que se tenha um curso, né, de pós-graduação nessa área. Então, através das resoluções de cada conselho, regulamenta esses profissionais a estarem atuando. Existe uma tramitação que já está no Senado, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, um projeto de lei justamente para regulamentar a acupuntura como multiprofissional. Esse projeto de lei ele estava desde 2003 aí para ser aprovado e ano passado ele conseguiu ser aprovado na Câmara dos Deputados e agora foi para o Senado. Então, virando lei, ele vai regulamentar a acupuntura para esses profissionais atuarem. Perfeito. Bom, Juliana, eu queria te agradecer então por ter participado aqui com a gente, ter ajudado a gente a tirar as nossas dúvidas, a dúvida do pessoal de casa que está aí nos assistindo e por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento com a gente. Obrigada. Imagina, eu que agradeço, Fernando, o convite, né? E fica aí à disposição, né, para quem tiver dúvida sobre a acupuntura, pode nos procurar. Tá certo, então. Obrigada. Bom, Em Pauta de hoje fica por aqui. Você continua aqui com a gente acompanhando a programação da TV Câmara e nós nos encontramos na próxima edição. Até lá!